Olá pessoal, vamos lá aqui mais um vídeo aula para vocês resolverem então as questões passadas aí para vocês, ok? Vamos falar agora nesse vídeo sobre o descritor 32, que ele fala de resolver problema de contagem do princípio, utilizando o princípio multiplicativo ou noção de permutação e arranjo. Veja bem pessoal, nós vamos trabalhar esses três tópicos aqui. Princípio, ó, vamos bem. Princípio multiplicativo, certo? Ou noção de permutação e noção de arranjo simples ou combinação. Nós estamos vendo quantos? Quatro. Princípio fundamental da multiplicação, permutação, arranjo ou combinação. Ok, pessoal? São esses aqui que a gente vai usar para fazer as nossas contas aqui nessas questões passadas aqui para nós. Olha o tanto que é interessante esse conteúdo. Espero que vocês se dediquem bastante e que vocês tenham boa compreensão sobre essas questões, porque é de fundamental importância, viu? Vamos lá. Exemplo aqui, a primeira questão. Um pintor dispõe de 6 cores diferentes de tinta para pintar uma casa e precisa escolher uma cor para o interior e outra diferente para o exterior, certo? Sem fazer nenhuma mistura de tintas. De quantas maneiras diferentes essa casa pode ser pintada usando-se apenas as 6 cores de tinta que ele possui? Ó, pessoal, simples, né? O cara possui 6 cores de tintas diferentes. Ele vai pintar a casa usando duas delas, uma na parte de dentro e outra na parte de fora. Então, de quantas maneiras diferentes ele pode fazer isso? Está aqui para vocês as alternativas. Vocês diriam que seria quanto, pessoal? De quanta maneira? 6, 15, 20, 30 ou 60? É bem simples isso aqui, gente. É o seguinte. Como ele tem 6 e disponibiliza de 6 cores, vamos aqui então, supondo ele escolher uma das 6 para dentro, para a parte interior. Então ele tem quantas cores quando ele vai escolher para a parte interior? Ele tem 6. 6. Lembrando aqui que para resolver questões desse tipo de contagem, a gente vai usar sempre a multiplicação. Vamos estar trabalhando com a multiplicação. Então vamos lá. Ele escolhe para a parte de dentro uma das 6. Então ele tem quantas opções de escolha? 6. Vezes o que resta para escolher para a parte de fora. Tem quantas? Se ele tinha 6, ele tirou uma, ficou quantas para ele escolher lá para a parte de fora? 5. Quanto é 6 vezes 5? Ah, respondi de verdade. Eita, vamos lá. Só é isso. Olha o tanto que é simples, né? Vou logo dar essa resposta mesmo para vocês. Maria teve 4 filhos. Cada um de seus filhos teve 5 netos. Cada um de seus netos, 4 bisnetos. E cada um dos bisnetos, 2 filhos. Quantos são os descendentes de Dona Maria? Olha, rapaz, aqui está muito fácil. É só você pegar e ir multiplicando. Todos aí. Você vai pegar. Ela teve 4 filhos, né? Aí cada 4 filhos teve 5 netos. Cada 4 filhos lhe deu 5 netos. Então você vai pegar e fazer o quê? Deixa eu juntar aqui todos os dados. Cada filho deu 5 netos. Então você vai pegar 4 filhos vezes 5 netos, que vai dar o total de netos. Aí esses netos vezes 4 bisnetos, que vai dar o total de bisnetos até aqui. Aí vezes 2, que cada bisneto teve também 2 filhos. Aí aqui esse resultado vai dar para você quantos descendentes de Dona Maria, né? Só que aí você vê que esses descendentes estão a partir dos netos. Aí é onde está o pulo do gato. Você tem que juntar com os 4 filhos. Esse resultado que você encontrar aqui, você vai somar mais 4. Porque aqui só está mostrando o resultado a partir dos netos. Que você pegou 4 filhos vezes 5 netos. Vai dar quantos netos? Aí aqui bisnetos. E aqui os filhos dos bisnetos. Então só só pegou a partir de neto. Ó. 4 vezes 5 é neto. Vezes 4 bisneto. Vezes 2, que é os filhos dos bisnetos. Então a partir de netos.
Então tem que juntar com mais os 4 filhos, que são os descendentes totais. Beleza, pessoal? Vamos à questão 3. A questão 3 é repetido da questão 1. Então vamos para a questão 4. Um quadrangular final de um torneio mundial de basquete é disputado por 4 seleções: Brasil, Cuba, Rússia e Estados Unidos. Então, ó, 4 aqui, ó. Temos quanto? 4. Aí vamos ver aqui. O número de maneiras distintas que podemos ter os 3 primeiros lugares é, olha pessoal, como eu já falei, é na multiplicação. Então você vai ter os 3 primeiros lugares. Então vai ficar o quê? Para o primeiro colocado, pode ser qual? Qualquer um dos 4. Por isso, 4 vezes. Para a segunda posição, qualquer um dos 3 restantes. E para a terceira posição, qualquer um dos 2 restantes. Só fazer essa conta aqui e achar qual alternativa vai ser a correta. Ok, pessoal? Eu vou até falar algo sobre essa questão, que ela é apenas usando o princípio fundamental da multiplicação, certo? Vamos lá, foi a questão 4, vamos para a questão 5. Deve estar parecido. Uma classe é formada por 10 alunos. Deseja-se formar uma comissão de 3 alunos para a representação dos discentes da escola. Então aqui é o seguinte, pessoal, você tem 10 e você vai formar uma comissão com 3. Ó. Você tem 10 no total, certo? Você tem 10 e você vai formar uma comissão com 3. Então você vai pegar 3 dos 10 que você possui. Então como que vai ficar? Para o primeiro que você vai escolher, pode ser qualquer um dos 10. Aí vezes o próximo, resta quanto? Para você escolher entre quantos? 9. Já para o próximo, que é o último dos 3, vai ficar quantos para você escolher entre quantos? Entre 8. Olha, para o primeiro escolhido, pode ser qualquer um dos 10. Para o segundo, qualquer um dos 9 restantes. Para o terceiro, qualquer um dos 8 restantes. Fazendo essa conta, você vai achar a sua alternativa aqui, correta, ok, pessoal? Só que tem um detalhe, vejam bem, que eu quero até aqui agora frisar para vocês o seguinte. Quando é arranjo, quando é combinação. A questão 4 era arranjo. Do modo que você faz a multiplicação, você já deixa. A questão 5 é combinação. Você tem que trabalhar mais algo. Por quê? Qual é a diferença entre arranjo e combinação? Arranjo é o seguinte, é quando a ordem dos elementos importa no agrupamento. Como lá falava das seleções, tipo Brasil e Estados Unidos. É uma forma de organizar. Se eu mudar Estados Unidos e Brasil, já é uma outra maneira. Ou seja, usando os mesmos times, mas mudando de agrupamento. Porque eu pego Brasil e Estados Unidos é uma coisa. Brasil primeiro, Estados Unidos segundo. Quando eu pego Estados Unidos primeiro, Brasil segundo, aí já é uma outra combinação feita. Então é o seguinte, quando essa ordem importa, chamamos isso de arranjo. E a gente deixa essa conta do jeito como foi feito. Já no caso, quando a ordem não importa, chamamos de combinação. Temos que trabalhar algo a mais. Nesse caso da questão 5, pessoal, a ordem não importa. Por quê? Tipo assim, são 3 alunos que eu vou escolher aqui entre os 10. Supondo que eu pego um João, um José e um Pedro. Aí tanto para eu pegar na ordem João, José e Pedro, como Pedro, José e João, ou Pedro, João e José, o trio é o mesmo. Então, digamos que nesse caso, a ordem não importa. Como a ordem não importa, eu tenho que desmanchar essa possibilidade de permutação entre eles 3. Vocês entenderam o que eu estou falando? Há uma condição para que a questão permita que a ordem importa, você vai só fazer essa multiplicação e deixa, que é o que chama de arranjo. E quando a ordem não importa, aí você vai ter que desfazer essa permutação entre esses 3 elementos, ou que fosse mais. Como que você desfaz? Ora, quando eu quis fazer aqui a permutação entre todos os 10 que existem, eu escolhi o quê? 10 vezes 8 vezes... Eu fiz 10 vezes 9 vezes 8. Aqui eu vou achar, vocês podem crer, nessa multiplicação, 720, que aí é onde as pessoas erram. Pensa que é essa a resposta. Não é, porque eu estou levando em consideração que eu alterando João, José e Pedro
com Pedro, João e José, é outro tipo de equipe. E na verdade não é, é a mesma. Então, como não importa, eu vou ter que desfazer essa permutação entre os três. Como é que eu desfaço? Considerando eles três, um primeiro qualquer pode ser 3, qualquer um dos três, um segundo qualquer um dos dois, e um último qualquer um que restou, que é o um que restou, aliás. Ou seja, eu vou fazer 3 vezes 2 vezes 1, que é o que vai me representar o que eu vou estar desfazendo da questão da permutação entre eles três. Qual é o resultado aqui? 6. 3 vezes 2, 1, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 720 que eu encontrei quando eu fiz 10 vezes 9 vezes 8. Eu vou então encontrar 720. Daí eu vou pegar e vou dividir por 6 vezes 2 vezes 3. O que que aconteceu? Como a ordem não importa, eu vou desmanchar essa permutação entre eles três para ficar o resultado correto. Ok, pessoal? Então, resumindo, vocês vão pegar, encontrar o 720 e vão dividir por 6 para poder ser a resposta correta. Vamos lá. Sexta questão. Numa brincadeira, 6 crianças fizeram uma fila indiana. Desculpa aí a garganta. A quantidade de maneiras que elas podem ficar na fila é quantas? Ó, pessoal, já aqui, quando você lê uma questão dessa, de princípio fundamental da contagem, ou melhor dizendo, análise combinatória, que você vai estar fazendo contagem, quantas maneiras diferentes, você tem que fazer sempre a pergunta para a situação dada. Essa ordem desses elementos importa? Se importa, você vai só fazer o cálculo utilizando aquela quantidade de elementos dados e deixar. Se a ordem não importa, aí você vai ter que desfazer aquela permutação possível entre os elementos dados. Essa questão aqui dos meninos na fila, da fila indiana, a ordem importa. Porque você tem para colocar em fila, eu coloco primeiro um Pedro e um segundo um José. Aí eu permuto um primeiro um José e um segundo um Pedro, já é um outro agrupamento diferente. Então, essa aqui eu faço a pergunta. Nessa questão, a ordem importa? Importa. Portanto, eu não vou ter que fazer aquela divisão para desfazer a permutação. Vai ficar então só fazer direto. São quantos aqui? 6 para organizar. Então, qual é que vai ser feita a minha conta? Como que vai ficar a conta aqui? Eu vou pegar qualquer um dos 6 para a primeira posição, vezes os 5 restantes, vezes os 4 restantes, e assim até o último restante. Ou seja, eu vou estar fazendo a permutação de 6 elementos. Eu vou fazer aqui o P6, certo? Fazer o P6. Eu vou fazer a permutação de 6 elementos, que é igual a 6 fatorial. Eu vou fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Aí a sua resposta é essa. Ok, pessoal? Sétima questão. Flamengo, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, tal, Náutico. Vamos só contar quantos times são aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 times. Disputa o campeonato. Qual é o número de possibilidades de classificação para os 3 primeiros lugares desse torneio? Ó, questão assim, em primeiro lugar você faz logo a pergunta, a ordem importa ou não? Se a ordem importa, você vai só fazer os seus agrupamentos e deixar, porque é um arranjo. Se a ordem não importa, você vai fazer o agrupamento e desmanchar pelaquela quantidade de elementos dados, certo? No caso que eu digo desmanchar, é fazer a divisão pelaquela não permutação que pode ser feita, tá certo? Nesse caso, a ordem importa. Ora, se são times que vão se classificar no campeonato, a ordem importa. Porque o time Palmeiras e Grêmio, Palmeiras em primeiro e Grêmio em segundo, é uma classificação diferente de Palmeiras em segundo e Grêmio em primeiro. Então a ordem está importando? Tá, eu vou só fazer e deixar. Estou aqui repetindo para vocês as questões. Se a ordem não importasse nesse caso, você ia ter que desmanchar essa possibilidade, fazendo então a divisão pelo aquela agrupamento entre o número de elementos dados. Então vamos lá. Quantos times temos? 7. Aí eu vou fazer o quê? São quantos deles? Classificado? 3. Então vou pegar para a primeira classificação qualquer um dos 7, para a segunda
qualquer um dos 6 restantes. E para a terceira classificação, qualquer um dos 5 restantes. Beleza? Na multiplicação, isso. 7 vezes 6 vezes 5. Acabou. Achou o resultado, é esse. Aqui a ordem importa? Não. Portanto, deixa assim. Ou melhor dizendo, desculpa, a ordem importa? Sim. Então fica desse jeito. Se a ordem não importasse, eu ia ter que desfazer pela permutação dentre esses 3 aqui. Que no caso eu ia fazer 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu ia fazer a divisão desse resultado por esse resultado 6. Porque no caso que a ordem não importava. Mas como a ordem importa, repetindo para vocês, vou apenas fazer 7 vezes 6 vezes 5. Pessoal, a aula era essa. Eu espero que vocês tenham bons estudos e vamos lá.